quais são as 7 principais perguntas que eu recebo sobre psoríase, tanto nos directs quanto no consultório. Primeira, é uma doença contagiosa? A resposta é não. A psoríase não é uma doença contagiosa, mesmo que ela possa acometer mais de um membro da mesma família. Muitas vezes a gente tem essa noção de que várias pessoas numa casa estão coçando, várias pessoas estão com a mesma lesão, e aí provavelmente é algo que seja contagioso, que pegue, que passe de um membro da família para outro, principalmente os que moram na mesma casa. Porém, a psoríase de forma alguma pega se você encostar. Segunda pergunta. A psoríase pode aparecer em qualquer região do corpo? A resposta é sim, a psoríase pode aparecer em qualquer lugar do nosso corpo. Porém, as áreas mais comuns vão ser áreas como joelhos, cotovelos, áreas que a gente tem mais atrito. Até porque a psoríase é uma daquelas doenças que quando você encosta ou machuca em algum lugar, pode aparecer lesão ali. Ela pode acometer o couro cabeludo, ela pode acometer as unhas, ela pode acometer as articulações e muitas vezes a gente não leva a sério quando ela comete esses tipos de lugar. Ah, é só a unha, não tem problema, é só o couro cabeludo, não tem problema. Porém, a psoríase de couro cabeludo, de unha, de extremidades, de palme-planta, ela é muito relacionada à artrite psoriásica. A artrite psoriásica é uma doença que preocupa muito o dermatologista e o reumatologista, que é quem cuida das articulações, porque ela pode te deixar incapacitado. Você pode não conseguir mais fazer os movimentos que você faz para se locomover, para trabalhar, para dirigir, para andar. Então é uma doença incapacitante. A psoríase de unha tem uma relação muito importante com a artrite psoriática ou psoriásica, tanto faz, das articulações do dedo. Então, o paciente que tem lesão em unha, que tem lesão palme e planta, a gente precisa fazer uma ultrassonografia e investigar se tem lesão ali. E muitos pacientes têm lesão em couro cabeludo e acham que é uma dermatite seborreica, porém é uma psoríase. Então, o paciente tem muitos anos de psoríase em couro cabeludo e nem sabe. Quando vai ser tratado também já tem uma artrite. A psoríase, ela é uma doença grave que mesmo em regiões pequenas, por exemplo, a unha, ela pode trazer sérias consequências à saúde do indivíduo. Terceira pergunta. Qualquer pessoa pode ter psoríase? Qualquer pessoa pode ter psoríase desde que ela tenha uma predisposição genética. A gente sabe que a psoríase é de causa multifatorial. O que significa? Que muitas coisas cooperam para que exista a psoríase, para que a psoríase se manifeste em alguém. Mas a parte familiar é importante. A psoríase não é necessariamente transmitida do pai para o filho. Então, o filho de alguém com psoríase não é obrigatório que ele tenha psoríase. E o contrário também acontece. Mas a história familiar às vezes existe, às vezes vai pular o seu pai e sua mãe, e aí você vai perceber que quem teve foi seu avô ou seu bisavô. E como muitas vezes a gente não tem muita informação desses parentes que são mais antigos, a gente fica sem ter esse dado, se realmente alguém da nossa família teve ou não. Porque não necessariamente seus pais precisam ter psoríase para você ter também. Quarta pergunta. Como aliviar os sintomas da psoríase? Primeiro, você precisa ter uma pele hidratada. A pele seca, ela coça naturalmente. Então, uma pele seca, ela tem mais tendência a ter lesões, a ter infecções, a ter coceira mesmo. Então, uma pele hidratada vai te ajudar a ter uma recuperação mais rápida das lesões. Uma outra dica importante é, por exemplo, quem gosta de mar, quem mora perto do mar, tomar banho na água salgada. A água salgada, ela tem alguns íons e o próprio sal ajuda na cicatrização, tem uma relação com perder e puxar a água para dentro da pele, então acaba ajudando e melhorando muitas vezes uma lesão de psoríase. Além disso, quando a gente está na praia, a gente está tranquilo, a gente não tem estresse e acaba que a psoríase melhora. Não existe comprovação científica, mas na prática clínica a gente vê que o estresse
faz as lesões de psoríase aparecerem em quem já tem esse gene, essa tendência dormindo dentro de si. 5. A psoríase tem cura? A psoríase é uma doença que ela é crônica. Isso quer dizer que ela não tem cura, que a pessoa vai lidar pro resto da vida com ela. Porém, a psoríase tem tratamento. Tem como você ficar com a pele praticamente limpa, dependendo da sua lesão e de aonde acomete, do tipo da sua psoríase, e viver muito bem com isso. A gente sabe que a psoríase afeta muito o psicológico e é necessário cuidar dessas lesões, é necessário tratar, tanto para que seu psicológico melhore, para que você possa conviver melhor em sociedade, quanto para que você tenha um corpo mais saudável, menos inflamado. É sabida a relação da psoríase com o infarto agudo do miocárdio, com doenças cardíacas. Então é preciso tratar, mesmo que seja uma lesão muito pequena, se ela for numa área especial. 6ª pergunta: mas doutora, você tem certeza que isso é psoríase? Como que eu vou diferenciar a psoríase de outra doença? A psoríase, ela tem o diagnóstico clínico. O médico, de tanto ver a lesão, já conhece as características dessa lesão. E aí ele, quando olha, já tem uma noção de que aquilo é psoríase. Além disso, o local de acometimento, a forma como ela vai aparecer, a história, se seus pais ou se tem alguém na família que teve, tudo isso ajuda no diagnóstico. Quando o médico tem dúvida, ele pede uma biópsia, porque pode ter uma psoríase ou outra que não é muito característica. Entretanto, existe um exame que a gente raspa a lesão da psoríase, você pega um bisturizinho ou você pega alguma lâmina e raspa a lesão da psoríase, e ali começa a sair umas gotinhas de sangue pequenininhas, que se chama orvalho sangrante. Isso me confirma que é uma psoríase. Muitas vezes não precisa de exame nenhum, nem de sangue, nem de biópsia para poder diagnosticar. Só o exame físico, a conversa, que chama anamnese, e esse exame de raspar a lesão já são suficientes para poder fechar o diagnóstico. 7ª pergunta: a psoríase tem relação com os alimentos? Bom, tudo no nosso corpo tem relação com o que a gente come. Então, a psoríase é uma doença que é uma inflamação também, então ela é uma doença autoimune e uma doença autoinflamatória, então tem inflamação envolvida. E a gente sabe que alimentos que contêm glúten, que contêm lactose, que contêm farinha, trigo, todas essas substâncias que são brancas, que são muito processadas, porque para chegar no açúcar refinado, ele foi muito processado. Para chegar na farinha branca, na farinha de trigo branca, ela foi muito processada. Então a gente sabe que todos esses alimentos, eles têm um alto potencial inflamatório. Então, a partir do momento que a gente ingere, ele inflama nosso intestino e acaba inflamando todo o corpo. Então, se você consome muito esse tipo de alimento, incluindo refrigerantes, isso pode sim estar te inflamando e piorando as lesões da sua psoríase. Mas de forma alguma, a psoríase é causada somente pela alimentação. Além disso, o ideal é que a gente faça um rastreio caso você suspeite que tem relação com alguma comida que você come. Eu sempre pergunto, você vê alguma relação? Ou o paciente já chega falando, doutor, eu tenho certeza que quando eu como pizza, no outro dia eu tô toda cheia de lesão. Então a gente sabe que os componentes daquela pizza, por exemplo, que é leite, queijo, farinha, o fermento, não te faz bem. A gente pode iniciar uma investigação para ver se você tem intolerância ou alergia a algum alimento. É isso, pessoal. Deixe as suas dúvidas aqui nos comentários e se inscreva nesse meu canal, encaminhe para quem vocês acham que pode precisar desse vídeo. Afinal, a psoríase acomete muita gente por aí e a pessoa não sabe nem que o nome do que tem é psoríase. Um abraço, fica com Deus.